Comissão de Finanças, quer na primeira e na segunda sessão. Eu ia perguntar se alguém tem oposição, que seja a vereadora Sara Ferreira a delegar a palavra, só por uma questão de condução dos trabalhos, não havendo oposição, fica essa formalidade tratada. Srs. Deputados, nós temos hoje 3 pontos na nossa ordem de trabalhos, eu vou ler o expediente, mas não sei antes dizer quais são. Relatório de sustentabilidade, atividade e prestação de contas dos serviços municipalizados de transportes coletivos do Barreiro, 3.8. 3.9, primeira revisão ao orçamento para 2025 dos transportes, já foi, está aqui no meu memorando está mal. 3.10, prestação de contas e inventário de bens imóveis e imóveis do ano de 2024 e a eleição do membro que já está fixado ali na porta, porque fixamos sempre o nome que há de ser o nosso último ponto. Portanto, peço que depois, quando for a eleição para a comissão, representante da AMB na Comissão Alargada de Proteção de Jovens do Barreiro, no caso do deputado Luís Jorge Faria, não só ausente no final do debate, temos essa votação com chamada e depois finalizaremos os nossos debates. Chamo a atenção que, por causa da recomendação 1 de 2019, artigos 1 e 2, penso eu, nós temos mesmo que votar hoje as contas, porque têm que ser comunicadas ao Tribunal de Contas no presente mês. Quer dizer que os serviços da Câmara Municipal, depois da nossa deliberação, têm que carregar na plataforma respectiva todos os dados e, portanto, eu pedia que na organização dos nossos trabalhos, apesar de termos 2 grelhas muito grandes, que finalizássemos hoje tal como tinha ficado combinado. Eu dava só nota das substituições, suspensões ao nível da Câmara e Assembleia Municipal. João Pintacilgo, Rui Faria, Pedro Almeida, André Brás Santos, Joana Fonseca, José Luís Ferreira, Susana Ramalho, Carlos Moreira, Nuno Barata, Filomena Vitorino e André Carmo são substituídos respectivamente por Gonçalo Vilhena da Costa, Maria do Céu Costa, Elizabeth Rocha, Pedro Matos, Luís Canhoto, Susana Silva, José Carlos Marques, Paulo Salústio, Paula Freitas e tomarão posse hoje Cristiano Castanheira e Helder Tavares, e eu chamava desde já para virem aqui à mesa tomar posse. Penso que os autos estejam prontos, estão aqui. Portanto, primeiro que tudo, chamava o Cristiano Castanheira. Empossados que estão os nossos colegas Cristiano Castanheira e Helder Tavares, dar só uma nota para os dois, que é a Filomena Neves e o António Fragoso são os nossos serviços de apoio, estão sempre à vossa disposição para qualquer dúvida que possam ter, ou qualquer esclarecimento, ou papelada. Dávamos então entrada no ponto 3.8, o relatório de sustentabilidade e prestação de contas do 2024 dos serviços municipalizados de transportes, e eu perguntava à vereadora Sara Ferreira, delega na vereadora Maria João Vidal. Sra. Vereadora, faça favor. Peço desculpa, Sra. Vereadora, só uma coisa. Há um ponto que eu não tinha no meu memorando, porque não foi falado hoje com a deputada Susana Ramalho. Eu acho que ninguém se vai opor por ser de bom senso, por ser a minha vontade e por ser vontade da deputada Susana Ramalho e do Grupo Municipal da CDU, que tem a ver com o seguinte: o desaparecimento de Helder Madeira, do qual eu já dei pública nota do pesar em termos pessoais e da Assembleia Municipal, é um facto superveniente e, não estando previsto no nosso regimento, tenho a certeza que ninguém se importa. Aliás, acho que todos fazemos questão. Vou repetir aqui, só muito brevemente, sem tirar ao seu partido, que é quem deve falar, o seguinte: o Helder foi o primeiro presidente da Câmara Municipal do Barreiro, foi governador civil, foi presidente desta casa, mas além de ser um feroz lutador pelas convicções dele e do partido dele, era um cavalheiro do Barreiro. E eu esta menção já a fiz à família, mas queria fazê-la aqui ao Partido Comunista Português, em particular, e dava a palavra, que é a Sílvia, depois é mais importante. Dá a palavra à Sílvia para ler o voto de pesar, não há tempo, disponha. Oi, que é esta senhora? Já sabemos. Mas agora não se ouve. Boa noite a todos.
Vinha só ler o voto de pesar do Hélder Madeira. Faleceu Hélder Madeira, barreirense residente antifascista e exemplo maior de trabalho, honestidade e competência no poder local democrático. Hélder Nobre da Silva Madeira nasceu no Barreiro em 1939, oriundo de famílias operárias, desde cedo lhe transmitiu o anseio pelas lutas políticas contra a ditadura fascista e em prol da justiça social. Aos 18 anos, trabalha como servente de carpinteiro na CUF, enquanto prossegue os estudos à noite e pratica futebol e basquetebol no Futebol Clube Barreirense durante 13 anos, alcançando diversos títulos. Homem profundamente ligado ao movimento associativo e popular, assumiu responsabilidades nas direções do Cineclube do Barreiro e da Sociedade de Instrução e Recreio Barreirense Os Penicheiros. Na década de 60, passa a trabalhar em Lisboa, começando uma intensa atividade no Sindicato dos Empregados dos Escritórios de Lisboa, em que as lutas de 68 e 69 marcaram para sempre o seu percurso político. Candidato nas eleições de 1972 à direção do sindicato, é afastado de membro da lista por despacho administrativo por ideias contrárias ao regime vigente. Ativista das Comissões Democráticas Eleitorais de Setúbal desde 1969, participou nas eleições para a Assembleia Nacional desse ano, opondo-se ao regime fascista. Participou ainda na elaboração das teses do Movimento Democrático do Distrito de Setúbal, apresentadas em 1973 no Congresso da Oposição Democrática realizado em Aveiro. Militante do Partido Comunista Português desde 1973, foi membro do seu Comitê Central do 8º ao 15º Congresso da Comissão Conselhia do Barreiro do PCP. Após o 25 de abril de 1974, Hélder Madeira teve uma intensa intervenção na construção do regime democrático, com um particular destaque para a intervenção no poder local democrático. Ainda, em 1974, integrou a Comissão Administrativa da Câmara Municipal do Barreiro, que afastou a administração fascista. Foi governador civil do Distrito de Setúbal de novembro de 1975 até setembro de 1976. Foi eleito presidente da Câmara Municipal do Barreiro nas primeiras eleições autárquicas, responsabilidade que manteve durante 4 mandatos. Foram 4 mandatos em que muito havia a fazer, fruto do cenário de estagnação e atraso imposto pelo fascismo. Estes mandatos foram determinantes para fazer chegar água e saneamento a todo o concelho. Foi nesta época que muitos dos polidesportivos, espaços de lazer e zonas verdes foram erguidos. Foi nesta época que se deram início a processos importantes que levaram mais tarde à construção do Parque da Cidade ou das oficinas dos TCB, abrindo o caminho também para a implementação do Polis na Frente Ribeirinha. Foi posteriormente presidente da Assembleia Municipal do Barreiro até 2001 e mais tarde entre 2005 e 2009. Ao longo da sua vida, dedicou-se a muitas outras tarefas que extravassaram as fronteiras do Concelho do Barreiro. Foi presidente da Associação de Municípios do Distrito de Setúbal, da Assembleia Distrital de Setúbal e da Assembleia Metropolitana de Lisboa. Foi ainda presidente da Assembleia Geral da Cimar Sul. Até ao final dos seus dias, fez parte do Conselho Nacional da União dos Resistentes Antifascistas Portugueses e, como defensor destacado da paz, foi membro da presidência do Conselho Português para a Paz e Cooperação. Alvo de diversas homenagens, Hélder Madeira recebeu a Medalha de Honra do Barreiro em 2010. Hélder Madeira faleceu a 24 de abril, véspera de uma data que tanto lhe dizia e pela qual também lutou. A Assembleia Municipal do Barreiro, reunida a 29 de abril de 2025, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Hélder Madeira e propõe que a Câmara Municipal do Barreiro enderece as mais sentidas condolências aos seus familiares e amigos, sublinhando e enaltecendo a força do seu caráter e valores profundamente ligados à resistência antifascista, à Revolução de Abril, ao poder local democrático
e ao seu partido, o Grupo Municipal da CDU, 29 de abril de 2025. Muito obrigado, Sílvia. Fica também esta noção desta recomendação, deixar esta nota tipo ao Executivo, sendo que na própria cerimónia do 25 de abril eu tive a ocasião, em nome da Assembleia Municipal, de o fazer. Dos Deputados, eu pedi que guardássemos um minuto de merecido silêncio e reconhecimento. Muito obrigado. Vamos então homenagear o Hélder Madeira da melhor maneira possível, que é pôr o órgão autárquico em funcionamento. Sra. Vereadora Maria João Legal, por delegação da Vereadora Sara Ferreira, tem a palavra. Sim, eu parto do pressuposto que foi aprovado por aclamação, mas eu vou só questionar quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade, como pareceu unanimidade e aclamação. Por isso é que eu não fiz a votação, mas assim é melhor. Sra. Vereadora, faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Boa noite a todos e a todos. Quem está aqui presente e quem nos ouve também lá em casa. Portanto, cabe-me apresentar o ponto relativo à prestação de contas dos transportes coletivos do Barreiro. Os TCB celebraram em 2024 67 anos de atividade. E o ano de 2024 fica marcado pelo reforço do papel dos TCB como operador municipal essencial no transporte público. Apesar da instabilidade económica global, o ano foi marcado pelo crescimento da procura e a aposta na sustentabilidade. Como principais destaques da atividade de 2024, apontamos os seguintes dados. 14 milhões de passageiros transportados, o que corresponde a um aumento de 14,6% face ao ano de 2023. Uma oferta diária de 883 circulações em dias úteis, portanto mais 25 do que o ano de 2023. Uma taxa de fiabilidade que são 99,71% das circulações realizadas conforme o programado e uma velocidade comercial que aumentou para 16,21 km/h, melhorando o desempenho energético e a produtividade da frota. Ao nível da sustentabilidade e inovação, destacamos o financiamento aprovado para a aquisição de 40 autocarros elétricos, no valor de 12 milhões de euros, reforçando a aposta na descarbonização. Foram também renovadas as certificações relativas à qualidade e ao ambiente. Neste sentido, foi instalado um sistema fotovoltaico e houve a substituição da iluminação para LED, além de uma gestão ambiental rigorosa com redução dos resíduos. Nos recursos humanos, acabámos o ano com um total de 201 colaboradores, mais 4 que em 2023. Ao nível do absentismo, a taxa foi de 6,7%, trata-se de uma redução de cerca de 4,5 pontos percentuais. Foi efetuada uma aposta na formação contínua em áreas técnicas, operacionais e comportamentais. Relativamente à frota e à manutenção, a frota é maioritariamente composta por autocarros a gás natural, com uma média de 5 anos. A taxa de imobilização está atualmente nos 11%, abaixo de 2023, mas ainda acima da meta dos 10%. Continuamos também a nossa participação ativa num projeto europeu, designado SPINE, que é um projeto financiado pela União Europeia para promover cidades neutras em carbono e mobilidade inteligente. A receita
referente às prestações de serviço ascendeu a cerca de 9,2 milhões de euros, representando um aumento de cerca de 45% relativamente a 2023. Este crescimento tem a sua maior relevância nas receitas relativas ao passe navegante, que corresponde a cerca de 6 milhões de euros, e às compensações do Estado, nomeadamente no passe 418, Sub-23 e Social Mais. A antiga forma de repartição da receita pelos diversos operadores de transporte público da área metropolitana de Lisboa prejudicava os TCB, pois não tinha em conta o número real de passageiros transportados. Esta alteração foi aplicada em 2024 e veio alterar de forma positiva os valores atribuídos aos TCB. Este facto, aliado ao crescente número de passageiros, resultou neste aumento significativo da receita. De referir também à atividade de aluguer de autocarros de turismo, onde registámos um aumento de 24%, ascendendo a 305 mil euros a receita arrecadada e mostrando, portanto, uma maior rentabilização da frota e o potencial de crescimento nesta área de negócio. Relativamente aos gastos, os encargos com o pessoal continua a ser a maior componente da despesa, são cerca de 4,8 milhões de euros e apresentam um crescimento de 11,5% relativamente a 2023. Houve o aumento de custos com suplementos, relativamente a turnos e horas extra, e isto reflete o esforço para garantir a operação contínua e uma aposta contínua na formação profissional, com reforço das qualificações para motoristas e equipas técnicas. 2024 foi financeiramente muito positivo, com um aumento expressivo da receita operacional. Foi possível liquidar 1,7 milhões de euros relativos à amortização, mais 400 mil euros relativos a juros, que é parte do empréstimo contraído pela Câmara Municipal do Barreiro para a aquisição da atual frota de autocarros. Portanto, e deixando os TCB em 2024 de representar um peso para as contas do município. O resultado líquido de 2024 ascendeu a 1.168.000 euros e representa efetivamente um marco histórico para os transportes coletivos do Barreiro. Portanto, o modelo de negócio dos TCB mostra-se sustentável graças à justa repartição das receitas e ao aumento da procura e contenção dos custos. Os investimentos programados na frota elétrica e infraestrutura sustentável indicam uma visão estratégica de longo prazo. O ano de 2024 foi, portanto, um ano de consolidação de crescimento, com melhorias operacionais, ambientais e de qualidade de serviço, reforçando os TCB como um referente regional de mobilidade sustentável. A aposta contínua na inovação, na modernização da frota e capacitação interna sustentam os bons resultados. Eu, para finalizar, não posso deixar de referir que todos estes resultados alcançados em 2024 se devem ao empenho de todos os trabalhadores dos transportes coletivos do Barreiro. E é um empenho permanente. Cada vez que os trabalhadores são chamados a colaborar, dizem sempre sim. Aliás, ontem foi um exemplo disso, e nós só temos a agradecer por esse facto. Portanto, é realmente uma casa que nos deve encher de orgulho. Portanto, parabéns e obrigada. Obrigado, Sra. Vereadora. Obrigado pelo detalhe das explicações. Utilizou 64097, 641. Srs. Deputados, eu pergunto quem deseja utilizar a palavra para eventuais dúvidas, pedidos de esclarecimento. O Sr. Deputado Nuno Chambel, do Partido Chega, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por enaltecer os 67 anos dos nossos TCB e do serviço que prestam ao nosso município e aquilo que continuam a prestar em termos de serviço propriamente à população. Em relação à visão estratégica de futuro, temos algumas relevâncias, nomeadamente ao nível da sustentabilidade e daquilo que aquilo que são as opções. Fotovoltaico, sim senhora, muito bem. Perguntava se depois a cobertura de apoio a este mesmo sistema foi substituída, ou seja, onde esse sistema foi instalado, se a cobertura de apoio teve esse cuidado.
Enaltecer, sem dúvida nenhuma, a atualização dos sistemas de faturação, ou seja, em termos do que são os passageiros transportados e indexação àquilo que são as receitas do município. Tal e qual como tinha dito à senhora vereadora na primeira comissão, vemos nos dados que foram-nos transmitidos uma tendência negativa das horas de formação em termos absolutos. E qual o número de horas barra colaborador é o indicador legal admissível. Pergunto-lhe isso, espero que tenha esse dado. Ou seja, as tendências de número de horas de formação barra trabalhador. Para já é isso. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Utilizou 1 minuto e 46, 1 minuto e 46, 80, é a mesma coisa, 1 minuto e 46. Srs. Deputados, eu perguntava se mais alguém deseja utilizar a palavra, caso contrário, daria a palavra à vereadora Maria João Regal para esclarecer estas questões. Fez 2 considerações e 2 questões. Dava-lhe a palavra, Sra. Vereadora, para responder, nomeadamente à questão dos fotovoltaicos e à questão da tendência negativa na apreciação do Sr. Deputado, claro. Senhor Deputado, relativamente aos painéis fotovoltaicos, eles estão instalados na cobertura das atuais oficinas. É um processo que iniciámos em 2023 e que pretendemos dar seguimento. Ou seja, atualmente a poupança energética não é tão significativa quanto já desejaríamos. É um processo que iniciámos em 2023, também fruto da certificação ambiental, que aliás renovámos novamente em 2024. Aliás, receberemos o certificado na próxima segunda-feira, tanto a da ambiental como a energética, e, portanto, a nível ambiental e, em concreto, dos painéis fotovoltaicos, é um caminho que estamos a fazer paulatinamente. Isto para lhe dizer que, neste sentido, iniciámos e é mais um sinal que estamos a dar, que efetivamente é esse o nosso caminho e que estamos comprometidos com a certificação ambiental, portanto, com o que isso exige e com o que isso nos compromete. Pronto. Ao nível da formação, a formação este ano incidiu mais sobre os motoristas, sobre as entradas novas dos motoristas. Portanto, e devido a isso, há esta discrepância entre 23 e 24, é um caminho que decidimos traçar. O gráfico, eu sei que analisou o gráfico com toda a atenção, a curva é ligeiramente descendente, mas se for ver o total de horas em valor absoluto, é um valor muito pouco divergente com 2023. Como lhe disse, foi centrada nos motoristas mais este ano. Então, muito obrigado. Penso que as 2 questões foram colocadas, foram respondidas. A gente sabe que nestas coisas as visões não têm que corresponder no fim, as perguntas têm que ser respondidas e foram. Srs. Deputados, penso que estamos em condições de fazer a votação. Já agora chamo a atenção do seguinte. Da parte do Partido Socialista, a deputada Zélia Silva e a Presidente Gabriela Soares tiveram a oportunidade de informar que, por restrições profissionais, se encontram a caminho de cá. Não estão ainda, não contam para a votação, mas tiveram essa amabilidade. Falta também um elemento na CDU e um elemento no PS adicional. Portanto, o PS tem 17 membros. Chamar a atenção da mesa para isto. É previsível que venha a ter 19 na próxima votação, não estranhem. A CDU tem 6 membros, o Bloco de Esquerda tem 1, o Partido Chega tem 1 e o PSD tem 1 também. Peço desculpa, tem 2, estava ali, a Conceição não estava a ver. Tem 2, está completa a bancada do PSD. Srs. Deputados, relativamente ao relatório, um dia ainda hei de perceber, os Srs. Deputados me puderem depois um dia ajudar, porque é que hoje em dia, em pleno ano de 2025, ainda temos que rubricar à mão todas as folhas para o Tribunal de Contas. Mas, enfim, assim será feito e assim tem que ser feito. Eu pergunto, relativamente ao relatório de sustentabilidade da atividade e prestação de contas dos transportes coletivos do Barreiro, quem vota contra? Claro, Sr. Deputado, claro. Peço desculpa, eu não percebi. Sr. Deputado Nuno Chambel, do Partido Chega, por uma intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer aquilo que eu estava à espera que algum outro partido falasse, mas a segunda ronda, vá. Em relação ao fotovoltaico, nós tivemos informação que ele foi instalado em cima da cobertura que já existia.
A minha pergunta foi porque é que não foi metida em linha de conta essa renovação também da cobertura. Foi uma pergunta que ficou por esclarecer. É óbvio que estamos a favor da instalação dos fotovoltaicos e aquilo que eles trazem. Em termos de produção propriamente dita, não é? E em relação àquilo que eu tinha dito na primeira comissão, ficou aqui dados que faltaram prestar. Volto a dizer, vemos uma tendência negativa nas horas de formação em termos absolutos, né? Aquele gráfico que a senhora vereadora falou, mas era importante termos o valor, porque nós sabemos que o número de colaboradores dos TCB tem subido. Ora, se o valor, horas absoluto, tem diminuído, no final, o número de horas por trabalhador tem diminuído, eventualmente. Era esse esclarecimento que nós precisávamos e esse dado, precisávamos ter esse número, não é? E foi isso que nos foi solicitado, só esse assunto. De resto, não tenho mais questões. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Alves, do Bloco de Esquerda, inscreveu-se agora também para uma questão. Boa noite a todos. Temos uma nova tendência. Então depois será também o deputado Rui de Carvalho. Faça favor. Boa noite a todos e a todas e aos que nos cheguem em casa. Eu creio que este ponto é sempre gratificante debatermos e hoje são a prestação de contas e são os dados que a vereadora nos forneceu aqui e também já nos tinha fornecido na reunião da primeira comissão. Creio que portanto, os dados são positivos, não há como não dizer isto e, naturalmente, o que nós temos que perspectivar é como é que vamos dar corpo, digamos, à sustentabilidade de mais 40 autocarros a circularem no concelho. E isto implica gente, pessoas, trabalhadores. Naturalmente que esta situação nos preocupa toda a gente neste país, a falta de motoristas. E as condições remuneratórias dos mesmos. Naturalmente que o que nós já aqui dissemos e vamos repetir é que esta situação de trabalho, de relações de trabalho nos TCBs têm que ser alteradas e podem ser alteradas com a criação de uma empresa municipal. Não há? Volta a dar. Porque na Assembleia da República, com maiorias ou com minorias, a Assembleia da República não foi capaz de, digamos, estabelecer e valorizar a carreira dos motoristas. Portanto, nós aqui no Barreiro temos que caminhar, creio eu, é a nossa opinião, e quero deixá-la aqui mais uma vez clara, para uma empresa municipal. De resto, e também não podia deixar de dizer outra coisa. A questão da formação profissional é uma questão legal, 40 horas por ano por trabalhador portanto, pode ser gerida no universo de 3 anos. Uns anos pode subir, outros anos pode descer. Portanto, o que verdadeiramente interessa é para onde é que se dá a formação e para o que é que a formação nos serve. Se é para percebermos aquela formação que algumas empresas nos dão e sabemos que é assim, muito genérica, se é uma formação objetiva para a valorização da carreira dos trabalhadores. É isto, não é mais do que isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado desviou-se colossalmente do ponto. Eu não o quis interromper porque estamos... Então, se sabe, é mais grave. Se sabe, é mais grave. Mas é gravíssimo até. Não, se sabe, é mais grave porque nós temos um ponto e eu dei tolerância e não interrompi. O deputado do Chega falou sobre o relatório de contas. Posso concordar com ele, o Sr. Deputado pode concordar ou discordar, a Sra. Vereadora pode responder melhor ou pior. O Sr. Deputado, a única coisa que disse sobre o relatório de contas é que ele não havia como desmentir que ele era favorável. Eu não o interrompi, mas não me diga que sabe, porque isso aí revela o seu dolo, revela que fez de propósito. Eu lhe pedi que não fizesse de propósito. Não fiz de propósito, exatamente
Pronto. Eu acho que temos algum tempo hoje para ter mais tolerância e, portanto, eu não interrompi o deputado do Bloco de Esquerda até ele agora dizer que fez de propósito, mas o que eu ia pedir era, façam considerações, obviamente que não há espaço para isso, mas não se desviem muito do ponto, senão daqui nada começam a responder uns aos outros, fora do ponto, e depois eu não posso dizer à CDU que não faça o mesmo, nem ao PS, nem ao PSD. O Partido Chega portou-se bem neste aspecto. Sr. Deputado Rui de Carvalho, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma palavra para o Sr. Presidente da respectiva mesa, para os seus deputados, para os senhores vereadores e a Sra. Presidente em exercício. Relativamente à informação que a Sra. Vereadora nos prestou, eu gostava de pôr aqui 3 questões muito rápidas, porque o meu pai também foi motorista do CCB, dos primeiros 4 autocarros, contava histórias que os autocarros na altura passavam pelo Barreiro Velho, entre outras que, obviamente, um dia, se calhar eu hei de contar a todos vocês, mas não é neste fórum, por isso os TCB, obviamente, a mim me dizem bastante. Relativamente, quando olhamos para os TCB e vemos motoristas, homens e mulheres, obviamente ficamos agradados. Hoje em dia que olhamos todos para as questões de igualdade entre homens e mulheres, ver mulheres a conduzirem com a qualidade que conduzem, e por vezes eu fico com alguma inveja, provavelmente melhor do que alguns homens, e onde eu me incluo também, eu queria perguntar à senhora vereadora qual era a taxa de feminização nas motoristas do TCB, e obviamente um agradecimento para este facto. Depois perceber que os TCB, ao contrário de muitos transportes públicos de ontem, trabalharam continuamente, sem parar. Eu da minha varanda via os autocarros a passarem e não me pareceu que houvesse aqui nenhuma paragem, bem pelo contrário, tiveram sempre a laborar quando se ouvia na rádio que outros estavam, obviamente, parados. Por isso, obviamente, congratulo-me com isso. Uma última questão era perguntar, mas aí pode ser ignorância da minha parte, ando de autocarro sim, não me deparo com essa questão porque tenho passe, mas perguntar se temos ou se vamos ter os validadores para validarmos com o cartão multibanco, como têm outros transportes coletivos da nossa área metropolitana. Muito obrigado, Sra. Vereadora, parabéns pelo trabalho que efetuou durante estes anos todos e particularmente este ano que foi um ano difícil, mas com os resultados que nos apresentou. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Só um instante, Sr. Deputado Isidro. Sr. Deputado Francisco Alves, acho que chama a atenção do Deputado Rui de Carvalho ou não digo nada? Está na sua consideração, Sr. Presidente. Então eu não vou dizer nada. Sr. Deputado Isidro, faça favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente da Assembleia, Srs. membros da mesa da Assembleia Municipal, senhoras e senhores, estão 2 ou 3, senhoras e senhores vereadores, caros colegas das várias bancadas. Eu vou só debruçar-me sobre 2 ou 3 assuntos relacionados com o relatório de atividades e prestação de contas de 2024 dos TCB, porque esse é o tema, de facto, que tem hoje em discussão. Vamos já ver, os TCB... hoje é mais que evidente, e já aqui foi referido, quer para a sua vereadora, quer por outros membros aqui da Assembleia Municipal, na minha perspectiva, os TCB têm sido criados em 1957 e aqui temos de tirar o chapéu mesmo ao antigo regime, viu a necessidade de prestar determinado tipo de serviço no Conselho. Isto tem a ver com a especificidade geográfica, é importante até focarmos os TCPs versus outros operadores. Estamos a falar num concelho com determinado tipo de situação geográfica, estamos a falar num concelho altamente populoso, mas com uma área geográfica pequena, com uma área geográfica muito pequena. Basta dizer que temos uma extensão da rede de 69, pouco mais de 109 km, 20 linhas e o comprimento das linhas 296 km. Pronto, isto é realidade. TCBs são uma empresa madura. Se fôssemos nós pessoas, dizíamos que já estavam a ficar velhotes. Pronto, como eu estou a ficar, como é evidente. Mas é uma empresa madura. O que quer dizer que há aqui uma exigência grande. Mais, os TCBs atuam, e é importante, face a outros operadores, nomeadamente modos de transporte pesados, atuam, circulam sobre vias que é a Câmara Municipal que repara e de encargos da Câmara Municipal. Quer dizer que tem aqui determinado tipo de vantagens em relação a outros operadores. O que quer dizer que nós, membros desta Assembleia, temos de ser exigentes face aos TCB, mas tem alguns constrangimentos que também temos de referir. Ainda agora aqui se dizia que ainda ontem, eventualmente, acredito que em Lisboa, a Carris tem mais dificuldade em circular do que aqui no Barreiro.
epá, com os semáforos parados, aquilo de facto seria eventualmente o caos, vamos ser francos sobre isso. Ou eventualmente quem tivesse viaturas elétricas, ontem tinha mais dificuldade, e sabe-se que muitas ficaram aí nas áreas de serviço das autoestradas. Mas vamos à questão essencial. Pronto, os TCB em 2024 recuperaram, têm vindo a recuperar e ultrapassaram de facto o número de passageiros transportados, mais de 14 milhões de passageiros, como é evidente. Os motivos justificativos da Sra. Vereadora já aqui apontou, de facto, e eles estão no relatório, o parte do incentivo à redução tarifária foi fundamental. A gratuitidade para os utentes até aos 23 anos, aquilo que é o programa 418 ou sub-23 social, em que o Estado, pelo menos no relatório de 2024, refere que já pagou à Câmara Municipal, ou pagou à Câmara Municipal, mais de 1.167.000 euros, e faltava, na altura que foi elaborado, novembro e dezembro. Isto são dados que estão, de facto, no relatório. E é importante, e é essencial aqui, e fundamentalmente a grande mudança em termos de paradigma aqui dos títulos é o navegante da receita, que aumentou significativamente, e os TCBs de facto têm aqui uma componente com peso significativo nesta área. A oferta diária dos TCBs são 883 circulações dia, mais a Sra. Vereadora referiu, penso eu, 25, no relatório está 26, não sei se me enganei, se não. Pronto, mas eu pelo menos tenho a percepção que li mais 26. A taxa de fiabilidade, são dados importantes em termos do relatório dos TCBs, são 99,7, em linha, muito idêntico, ligeiramente, isto são pontos muito pequeninos de diferença em relação ao ano anterior. A taxa de mobilização média de 11,7%, que é a disponibilidade de média de 53 viaturas dia, o que é fundamental. A velocidade comercial, pronto, aumentou ligeiramente, mas na minha perspectiva, mas temos de ver a situação geográfica e os constrangimentos que existem, quer em termos de obras, quer das vias do Barreiro. E, aliás, aqui está um grande desafio em termos futuros, em termos de mobilidade do Barreiro, nomeadamente dos transportes públicos. Ter aqui ou não alguma via verde e como é que é possível, de facto, aqui melhorar a velocidade comercial dos TCB, tendo em conta o aumento que se prevê da população do Barreiro e a mobilidade, pronto, dessas pessoas. A receita total dos TCBs foram ligeiramente acima, total, de 12 milhões de euros, que compara com 9 milhões e 600 mil em 2023. Há aqui uma taxa de crescimento de mais de 24% e a despesa total 10 milhões 700 e qualquer coisa mil euros, estou a falar da despesa total, e que compara com 8 milhões 600 e tal, e com uma taxa de crescimento abaixo, em termos da despesa, abaixo daquilo que foi a taxa de crescimento da receita. Os gastos com pessoal, a Sra. Vereadora já aqui referiu mais de 4 milhões e 800 mil euros, já referiu também aqui algumas especificidades, provavelmente não se vão concretizar nos próximos anos, mas há aqui, quer se queira, quer não, uma preocupação tendo em conta as receitas dos TCBs e aquilo que é, neste momento, o valor que se paga em termos de custo pessoal e que já estão para além daquilo que é o rácio normal de uma empresa de transportes, em que existe uma variável, o que é que custa, de facto, a manutenção, o que é que custa o pessoal e o que é que custa, de facto, a operação. As receitas correntes, isto é que é importante, financiaram as despesas correntes e as amortizações de médio e longo prazo. E as receitas de capital, no valor de 281 mil euros, foram constituídas fundamentalmente para subsídios da Câmara Municipal do Barreiro e a candidaturas a projetos cofinanciados. As despesas de capital atingiram 1,78 milhões de euros e são constituídas para despesas de investimento e amortizações de médio e longo prazo. O resultado líquido do exercício, como a Sra. Vereadora aqui referiu, foram mais de 1.168.000 euros. Pronto, terminando, diria, de facto, que há de realçar, de facto, a candidatura dos TCBs, nomeadamente, que está em curso o processo de aquisição dos 49 autocarros. Isto é uma perspectiva de futuro e é essencial, como é evidente, quem gera os TCBs tem de ter uma perspectiva de futuro e é isso que está relacionado com a mobilidade sustentável e, de facto, e com uma visão e com um objetivo de futuro. Também realçar que houve aqui um aumento do serviço de aluguel de autocarros, que passou, salvo erro, de 440 em 2023 para 441 em 2020, 400 para 441 em 2024. Por outro lado, também importa aqui referir a amortização do empréstimo à Câmara Municipal do Barreiro, de 1.700.000 euros. E isto deve-se fundamentalmente, tal como aqui já foi referido, a uma justa repartição da receita, que hoje, de facto, é importante.
o aumento do número de passageiros, a renovação da frota e uma gestão adequada e que merece, de facto, o nosso apoio. Por isso, na nossa perspectiva do nosso Grupo Municipal, os TCBs merecem todo o nosso carinho, incentivo e apoio e que se continue a fazer uma boa e adequada gestão dos transportes coletivos do Barreiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Perguntava se mais alguém deseja intervir, se não. Nuno Chambel, do Partido Chega. Obrigado, Sr. Presidente. Eu, há pouco, esqueci-me de uma questão à Sra. Vereadora, que tem que ver com a média de 49,28 anos, a média de idades dos colaboradores, e o que é que estamos a fazer, então, para renovar e termos uma média, se calhar, um pouco inferior àquela que apresentamos hoje. Falta-me essa pergunta. Obrigado. Perguntava agora, não havendo mais inscrições, dava a palavra então à vereadora Maria João Real para responder às perguntas. Eu, se calhar, começo pelo fim e respondendo à sua última pergunta. Ó, Sr. Deputado, nós não podemos abrir concurso fixando idades para as pessoas. E as pessoas reformam-se quando têm a reformar e, portanto, a média de idades é um dado meramente informativo. Nós não conseguimos influenciar isso de maneira nenhuma. Portanto, não tenho medida nenhuma a tomar, não é? Relativamente a isso. É o quê? Deixe-me dizer-lhe, voltando ainda às suas questões, porque não quero deixar de lhe responder. Os painéis fotovoltaicos, o telhado não foi substituído. Os painéis foram instalados em cima do telhado, não é? Porque era impossível fazê-lo. Não temos, apesar dos resultados serem muito bons, não temos condições para instalar painéis fotovoltaicos na extensão toda do edifício. E, portanto, foi instalado, como lhe disse, num sinal que estamos comprometidos a evoluir nesse método ou a fazer investimento desse senhor, pronto, dando um sinal. A formação, dizer-lhe ainda que o valor é inferior porque nesta formação uma componente muito importante é a renovação do CAM dos motoristas, que é obrigatória. E neste ano de 2023 houve menos motoristas com essa necessidade. Dar-lhe outro dado, os motoristas que entram, novos, a formação que lhes é dada não é contabilizada para estes efeitos. Portanto, os motoristas, quando são admitidos ao serviço, há um período de formação, que depois é analisado pelos técnicos quando é que devem, efetivamente, entrar ao serviço, ou seja, passarem a conduzir de forma autónoma e normal, e esse valor esse montante não é contabilizado, esse número de horas, pronto. Os técnicos vão avaliando, vão acompanhando com os formadores e, portanto, assim que entendem que as pessoas estão aptas, as pessoas entram ao serviço. Pronto, a formação, os números que aqui estão têm efetivamente a ver com isso, com a necessidade de renovarem o CAM, que em 2024 foi menor que em 2023. Respondendo ali ao Sr. Deputado Francisco Alves, relativamente aos autocarros, a quantidade e como é que vamos adaptar. É por nós mais reconhecido que esta questão dos motoristas tem sido para nós uma dificuldade. No entanto, temos conseguido reter pessoas. Eu reconheço que há uma grande rotatividade entre as pessoas que saem e que entram, mas, como eu disse, nós acabamos com mais 4 trabalhadores e esses 4 trabalhadores são efetivamente motoristas, ou seja, entre o saldo das entradas e saídas conseguimos ainda alavancar um bocadinho o número. Não é aquilo que desejávamos, mas tem sido o possível. Deixe-me também dizer-lhe que nós vamos aumentar a frota de 60 para 100 autocarros, portanto vamos adicionar os 40. A atual frota tem, como eu referi, uma média de idades de 5 anos, entretanto o tempo vai passando e cada vez, portanto, há essa necessidade de depois irmos aqui doseando, como é feito, aliás, agora, ou seja, em que os autocarros, nós temos os 60, os quilómetros acumulados em cada uma das viaturas estão muito equiparados, porque os nossos técnicos
vão pondo em circulação alternadamente uns e outros, de forma a que as viaturas estejam todas os mesmos quilómetros. Né? Agora posso-vos dizer que têm à volta de 300 mil. É natural que depois, com o avançar do tempo e também devido ao facto do modo elétrico ser mais económico, daremos prioridade aos outros relativamente aos que estão. Isto para vos dizer que não vamos passar a circular com 100 autocarros. Portanto, mas, entretanto, há o desgaste das viaturas que atualmente temos. Portanto, é expectável que no final do ano comecem a chegar os 940 autocarros e, portanto, e isso é um processo que vamos agora ainda avaliar, de que forma é que vamos pôr ao serviço uns e outros, sendo que o nosso grande objetivo, efetivamente, é aumentar a nossa oferta. Eu, pessoalmente, vejo com muito bons olhos nós temos duas formas de nos podermos deslocar, duas formas de energia, ou seja, não estamos dependentes apenas de uma forma de energia. O que se passou ontem é também uma grande lição para nós. Eu ontem posso aqui partilhar convosco que quando ficámos sem luz, eu estava em reunião com os TCB, com os chefes de divisão, e sem saber o que é que se passava. Portanto, ao ficarmos sem luz, eu até fiz uma graça, foi ainda bem que não temos autocarros elétricos, não é? Que tínhamos o gás. Portanto, é bom, vai ser bom para os TCB, nós temos duas formas aqui à nossa mão, não é? O gás natural e o elétrico. Portanto, se agora não paramos, e ontem foi um exemplo disso, ou seja, a nossa operação ontem foi normalíssima. Portanto, nós fizemos as carreiras que tínhamos que fazer, ao contrário de muitos outros operadores de transporte público. Nós fizemos, a nossa operação foi igual, e ontem estávamos apostos à noite para hoje voltarmos a repetir a operação de forma normal, independentemente do que acontecesse hoje. Portanto, tínhamos essas condições reunidas, conseguimos, após aquela hora de ponta do final da tarde, reabastecer todos os autocarros para que hoje tudo fosse normal novamente, e portanto isso é um orgulho muito grande que temos em estarmos preparados para estas circunstâncias, e como eu disse, isso deve-se ao empenho dos nossos trabalhadores. Relativamente à questão que nos põe dos motoristas nós estamos sempre a estudar opções para. E, aliás, isso é feito tanto nos TCB como na Câmara, não é? Nós procuramos uma melhoria contínua das condições de trabalho dos nossos trabalhadores. Todas essas situações estão a ser atualmente ponderadas, e é uma questão mais que falada aqui, a problemática com os motoristas. Estamos atualmente a estudar soluções que podem passar, efetivamente, por essa solução que apontou. A seu tempo, traremos cá para discutirmos convosco, igualmente também com os trabalhadores e por aí fora. Respondendo aqui ao Sr. Deputado do PS, relativamente às mulheres. As nossas mulheres motoristas são atualmente cerca de 10%. Tem vindo a aumentar. Pessoalmente, também é um facto que me orgulha muito, até porque este grupo de pessoas são as pessoas que têm menos sinistros. É um dado estatístico e, portanto, eu pessoalmente tenho orgulho nesse dado. Elas atualmente são 12 no total, representam cerca de 10%. As validações no multibanco, sim, nós estamos também agora numa fase de apoio, de investimento em nova tecnologia. Os validadores, a um curto, médio prazo, serão todos substituídos para dar resposta a essas novas realidades e para não ficarmos para trás de ninguém, muito pelo contrário, como é apanágio dos TCB, estarmos à frente daquilo que se faz ao nível do transporte público de passageiros. Deixem-me só ver se ficou alguma coisa para responder. Eu penso que não. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Obrigado a todos. Sr. Deputado, deixe-me só ver se ainda tem tempo. 3? Sr. Deputado, tem o seu tempo bem contado. Então pronto, quando acabar o seu tempo, depois finalize. Tenho uma pergunta muito breve à Sra. Vereadora, já que falou ontem daquilo que aconteceu, à parte daquilo que foi a realidade, e perguntava à Sra. Vereadora, na eventualidade de falta de energia nos TCB, se conseguimos abastecer
os nossos autocarros a gás. Obrigado. Muito obrigado. Seus vereadores, seus deputados. Só chamar a atenção dos senhores vereadores e dos senhores deputados que só eu é que estou a ouvir isto. Quem está em casa não percebe porque é que estamos em silêncio. Portanto, a pergunta foi feita, a senhora vereadora vai já responder. Eu vou só fazer uma pergunta, se mais alguém, nós temos um ponto que é uma grelha A, muito extensa a seguir. Eu perguntava se mais alguém deseja usar a palavra antes de fechar. Temos a regra de duas rondas, vamos na terceira, não vem mal ao mundo. Mais ninguém deseja usar a palavra, então dou a palavra por delegação da vereadora Sara Ferreira à vereadora Maria João Regal para fechar o ponto. Senhor Deputado, eu por acaso até pensei que já tinha respondido a isto, pronto, mas cá vai novamente. Nós ontem fizemos a operação normal. As carreiras que estavam programadas foram feitas. E o que eu disse há pouco foi que, apesar dos constrangimentos todos que tivemos, todas as viaturas foram reabastecidas ontem ao final da noite. Até antes de ter sido restabelecida as ligações elétricas, ou seja, através do gerador, começámos a abastecer todas as viaturas, com algum ligeiro atraso relativamente àquilo que é normal, porque o que é normal é, a partir do momento em que as viaturas começam a retornar aos TCB, há o abastecimento normal e depois são parqueadas. O que aconteceu ontem foi que, devido aos constrangimentos que tivemos, isso atrasou um bocadinho. Ou seja, tivemos que recorrer a um gerador para até à hora em que foi restabelecida as ligações, podemos depois abastecer normalmente. Volto a dizer, isso foi feito com muito empenho, todas as pessoas estiveram a trabalhar até às 3 da manhã, para nós termos 46 autocarros devidamente abastecidos para às 4 da manhã começarmos a nossa operação normal. Pronto, como foi hoje o dia, está bem? Com gerador. Exato. Muito obrigado. Senhores deputados e os seus vereadores tomem sempre em consideração que aquilo que pode ser óbvio... Os seus deputados e os seus vereadores tomem sempre atenção que aquilo que pode ser óbvio para nós, por vezes não é óbvio para a população que nos acompanha. Por isso é que eu quis que houvesse silêncio e condições para se ouvir, porque apesar de para mim a resposta ser óbvia, há gente em casa que não sabe estas coisas, e assim fica a saber quando há procedimentos excepcionais como ontem, porque é que tudo é normal, porque há uma coisa em política que é muito importante, que é... Quando tudo corre bem, as pessoas por vezes não sabem o esforço que foi feito para que tudo corresse bem e, portanto, a pergunta, parecendo que não tem muita utilidade e esclarecimento ainda mais. Senhores deputados, eu penso que estamos em condições de proceder à votação. Quero-vos também dizer que, tal como a Presidente Gabriela e também o Deputado Paulo já chegaram, que vinham de outras ocupações, como eu tinha dito, e a Vereadora Zélia Silva, por questões profissionais, também já cá está. E, portanto, quer por causa do funcionamento de outro órgão autárquico, quer por questões profissionais, o quórum que eu tinha anunciado ainda há pouco já não é o mesmo. Neste momento temos 19 do Partido Socialista e temos 7 da CDU, portanto só há um deputado que não está na sala. O resto estamos em condições de votar. Assim pergunto, relativamente ao relatório e contas dos Serviços Municipalizados de Transportes da Câmara Municipal do Barreiro, quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigado, senhores deputados. Uma do Chega, 2 do PSD. Quem vota a favor? As restantes bancadas. Um voto a favor do Bloco, 7 da CDU e 19 do PS. Está aprovado o relatório e contas. Entramos agora no último ponto com debate. Não é o último ponto, mas o último ponto com debate. Nomeadamente o ponto 3.10, prestação de contas da Câmara Municipal do Barreiro. A senhora vereadora delega na vereadora Maria João Regal. Tem a palavra para fazer a apresentação do ponto. Se possível, fazermos em 2 rondas. É um ponto onde normalmente os deputados têm um trabalho de casa intensivo já feito e, portanto, podemos, pelo menos essa primeira parte, fazer numa ronda. Senhora vereadora, uma vez mais, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, desta vez, prestação de contas da Câmara Municipal do Barreiro relativas ao exercício de 2024. O exercício de 2024, conforme podemos demonstrar pelos documentos aos quais tiveram acesso, foi marcado por uma grande aposta no investimento público como âncora do desenvolvimento socioeconómico do concelho. Manteve-se a aposta efetuada no aproveitamento das verbas provenientes do PRR, mas de igual forma uma forte componente de investimentos efetuados com recurso às receitas próprias do município.
É também de salientar o aumento do IMT, relativamente a 2023, em cerca de 14,26%, com um valor absoluto de 5,17 milhões de euros. E, igualmente, o crescimento do valor da derrama, em cerca de 12%, o que é revelador da dinâmica de desenvolvimento implementada no concelho. O município do Barreiro apresenta atualmente uma estrutura financeira sólida, dado que registra uma autonomia financeira elevada, apurada em 75,8%. Do ativo é financiado por capital próprio, o que demonstra a independência face ao endividamento e uma estrutura de capital muito robusta. O endividamento é controlado, a dívida total apresenta cerca de 24,2% do ativo, o que indica uma boa capacidade de cumprir obrigações sem comprometer a estabilidade financeira. Ao nível da capacidade de investimento, o ativo fixo cresceu significativamente. Fechámos um ano com 154,2 milhões de euros, ao contrário de 2023, no qual apurámos 145,6. Portanto, há aqui um diferencial de 9 milhões de euros no crescimento do ativo. Isto revela uma aposta clara no investimento em infraestruturas e equipamentos, o que irá reforçar a qualidade dos serviços públicos a médio e longo prazo. Ao nível da receita, no final de 2024, a receita total do município apresenta um aumento de 12,58%, o que em valor absoluto se traduz em cerca de 9 milhões de euros face ao recebido em 2023. Parte deste incremento na receita deve-se ao valor que eu já referi recebido dos transportes coletivos do Barreiro, portanto 1,7 milhões de euros, que, como eu também já disse, é uma parte do valor das amortizações do empréstimo para a aquisição dos 60 autocarros. Aliás, o que aconteceu pela primeira vez desde que este empréstimo começou a ser liquidado pela Câmara Municipal do Barreiro. No que diz respeito à despesa, registramos um crescimento de 14,58% face ao ano anterior, sendo que a despesa corrente aumentou cerca de 6,24% e a despesa de capital 47,82%, sendo isto por si só também um bom indicador. O rácio comparativo das aquisições de capital, de bens de capital versus a despesa total apresenta um valor de 18,80%, quando em 2023 se cifrou em 13,39%, o que constitui uma evidência do forte investimento realizado no ano de 2024. Apesar deste contexto de aumento das despesas, o município manteve um resultado positivo, são cerca de 473 mil euros, o que confirma a capacidade de cobertura dos encargos com os recursos gerados. O património líquido manteve-se praticamente estável, o que demonstra a gestão prudente e conservadora, sem deteriorarmos a base patrimonial da autarquia, traduzindo o reforço das reservas e a manutenção do capital próprio. Como não posso deixar de referir, e como é habitual, as contas do município estão devidamente auditadas e certificadas pelo Revisor Oficial de Contas. E por agora... Muito obrigado, Sra. Vereadora. Utilizou 4 minutos e 18 na apresentação do documento. Como eu dizia, sei que os deputados preparam especificamente do ponto de vista técnico este ponto e, portanto, pedia que se pudessem inscrever para fazer as considerações que entenderem. Numa primeira... Não vamos tornar mais penosa a discussão do que o necessário. Eu sei que todos os deputados do Bloco de Esquerda, da CDU, do PS, do PSD e do Chega preparam esta discussão numa vertente mais técnica. E normalmente até há intervenções escritas e questões concretas. Portanto, eu pedi aos seus deputados que se pudessem inscrever. Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Bizarro, do PSD, por tomar a dianteira. E peço aos outros senhores deputados que se inscrevam até ao final da intervenção da deputada. Porque nós depois temos uma segunda ronda para aquelas questões que não são de considerações. Muito boa noite. Os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da Assembleia e respectiva mesa, aos senhores vereadores e vereadoras e, neste caso, Sra. Presidente em exercício,
a quem nos assiste lá de casa, aos senhores funcionários e também aos colegas deputados da Assembleia. Este tema é um tema muito complexo e o Grupo Municipal do PSD fez aqui algumas considerações sobre aquilo que analisou. Eu vou também fazer aqui um trabalho de montagem, dado que remeto também aqui para o parecer técnico dos revisores oficiais de contas. As contas municipais não transmitem, neste caso, uma imagem totalmente apropriada da realidade patrimonial e verdadeira, uma vez que o parecer técnico dos revisores oficiais de contas assentou em bases de opinião com reservas. Citando o douto parecer, e passo a citar: a entidade é titular de um vasto conjunto de ativos de domínio público, nomeadamente redes de estradas, de águas e de saneamento, para além de outros bens e equipamentos cadastrados, num registro de ativos fixos tangíveis que serve de base ao cálculo às depreciações anuais evidenciadas nas demonstrações financeiras. Este património está atualmente a ser objeto de inventariação física, pelo que a conclusão destes trabalhos poderá eventualmente impactar no balanço da entidade. Nesta circunstância, não podemos concluir sobre a integralidade e mensuração desses bens e, consequentemente, sobre o valor ativo fixo tangíveis relevado no balanço e das depreciações anuais relevadas na demonstração dos resultados. Outro dos fundamentos também para este parecer sem reserva, que, salvo melhor entendimento, pareceu ao Grupo Municipal do PSD relevante, e citando: não foram obtidas respostas a todos os pedidos de confirmação de saldos e transações remetidas às entidades bancárias utilizadas pela entidade, com referência à data de balanço. Por outro lado, as conciliações dos saldos bancários nessa data revelam valores significativos de transações em aberto. Estas situações limitam as nossas conclusões sobre estes ativos e eventuais impactos decorrentes da regularização das transações em aberto. Se, por um lado, este Executivo reforça e congratula-se na aposta no aproveitamento das verbas PRR que permitiram dar seguimento a projetos iniciados em 2023, certo é que se verifica pelo relatório de contas uma elevadíssima oneração do município em financiamentos bancários, pagamentos de juros, alguns a médio e a longo prazo, que condicionam e colocam um ónus de uma grandiosa responsabilidade das gerações futuras. Remetendo aqui novamente para o parecer técnico dos revisores oficiais de contas, citando também só um momento. E de acordo com o parecer, e citando agora, há uma necessidade urgente dos valores de transações em aberto nas conciliações bancárias serem regularizados atempadamente e de ser eliminada do software de contabilidade do município a possibilidade de anulação de lançamento contabilístico, de modo a diminuir o risco de tais situações. Isto por configurarem omissões de crédito relativo às receitas e despesas. Portanto, tendo em conta aqui estas reservas, cumpre também reforçar que há um ponto positivo. O Grupo Municipal do PSD verifica aqui também um ponto positivo a nível do relatório de contas, que é o facto do município não ter pagamentos em atraso. Portanto, é aqui um ponto positivo. Relativamente também às grandes opções do plano, colocamos aqui também, desde sempre, tendo em conta a posição assumida pelo Grupo Municipal do PSD em enfoque na segurança,
que também será importante dar aqui um enfoque e uma intervenção mais ativa na segurança, como também princípio basilar do Estado de Direito democrático. E, portanto, por agora, é o que se nos apraz dizer, sem prejuízo de mais adiante sermos aqui mais alguma consideração. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Utilizou 5 minutos e 38 segundos, de forma muito concisa, muito clara. Eu perguntava aos Srs. Deputados quem é que deseja utilizar da palavra. Srs. Deputados, eu vou só chamar a atenção do seguinte, porque me parece uma coisa irracional esta espera. Há uma parte do debate político que é reativo, e há uma parte do debate político que é do ponto de vista da explanação. E como é comum, pelo menos nos últimos 15 anos, as primeiras intervenções são mais de caráter de considerações, de explanação, e essas não carecem de ser o Bloco primeiro que o PS primeiro que a CDU, porque nós temos depois uma segunda volta, onde podem replicar, retorquir, debater, e portanto não façam estas esperas, vão inscrevendo, senão eu ponho o documento à votação e pronto. Sr. Deputado Nuno Chambela, obrigado. Sr. Deputado, como é que quer que eu faça de outra maneira? Eu não vos posso obrigar a inscrever-se, não é? Eu não tenho essa prerrogativa, os Srs. Deputados é que sabem. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Tenho umas primeiras considerações a fazer em relação à prestação de contas. Tem a ver com... Primeiro, queria começar por enaltecer o facto de termos tido à Assembleia Municipal os documentos este ano, termos tido o parecer, então, do auditor devidamente assinado, a tempo e horas, acho que fortalece todo o documento que foi apresentado aqui pelo Executivo. Ainda falando sobre o parecer do auditor, falar sobre a continuação da inventariação física e a importância que isso representa, não só no balanço, como é referido no documento, mas essencialmente para a clareza das contas da nossa autarquia. Bem, para o bem e para o mal, acho essencial esta inventariação. Em relação aos comentários no parecer propriamente dito do auditor, isto para iniciar, houve dois comentários sobre o próprio parecer, e nomeadamente, provavelmente, não foram detidas respostas a todos os pedidos de confirmação de saldos e transações remetidos às entidades bancárias. Gostávamos de ter uma razão desta referência. Em relação ao ponto 6 da página 2 do parecer, que fala dos acréscimos de rendimentos sobre a avaliação e reconhecimento de perdas por improbidade. Gostávamos de ter também um esclarecimento sobre isso. Já agora, assim só para nota introdutória, antes de entrarmos nas questões mais técnicas da própria prestação de contas. Descentralização, uma herança socialista, que concordamos, porque defendemos o municipalismo, mas referimos novamente, tal como já referimos neste mandato, com as devidas... Esta descentralização deve vir com as devidas dotações financeiras para fazer face a esta assunção de responsabilidades. Falo da educação, da saúde e da ação social. Falamos aqui claramente do impacto financeiro, claro, um impacto relevante até, mas também humano, que é necessário. Vemos variações enormes entre aquilo que são as receitas vindas, então, dessa descentralização que está uniformizada e aquilo que é as despesas por competência. Foi-nos dito, neste mandato, e agora a senhora deputada, a senhora vereadora, que está hoje, nomeadamente,
aqui a chefiar o Executivo. Foi-nos dito pela própria vereadora do Pelouro da Educação, que, a dada altura deste mandato, que nos disse que, a nós, a Assembleia Municipal, que os recursos financeiros chegavam e que, inclusive, sobravam. Nesta altura, era António Costa Primeiro-Ministro. Gostávamos também de ver um esclarecimento agora em relação a isso. Para já, é isso. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados da CDU, Bloco e PS. Sr. Deputado Cláudia Bizarro, era por simpatia que não estava a dizer o nome do PSD e do Chega. Faça favor. Boa noite novamente. Tenho uma questão direcionada para a senhora vereadora, que assenta, e há uma dúvida, que assenta no ponto 6 do parecer do auditor externo, e citando: por outro lado, os acréscimos de rendimentos registados em dezembro, relativos à faturação comercial de fornecimento de águas, estará avaliada em aproximadamente 552 milhares de euros, enquanto as perdas por imparidades poderão ter sido reconhecidas em excesso num montante aproximado de 663 milhares de euros. A questão em concreto é: estas perdas por imparidades terá sido por que motivos específicos e, mediante o motivo ou o fundamento destas perdas, qual foi a intervenção do município para conseguir recuperar valores? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Os deputados do PS Bloco e o Sr. Deputado Francisco Alves. Eu creio que o documento é complexo, é enorme, mas, digamos, do ponto de vista técnico, arrisco-me a dizer que, mesmo com as citações todas que aqui trouxemos a debate do relatório relatório dos auditores, creio que, do ponto de vista técnico, a sua elaboração, até parece do PS, não sou, mas não sou, não nos oferece grandes margem para dúvidas. O que nos oferece margem para dúvidas é as opções políticas do Executivo. Mas creio que não é hoje, nem é aqui, neste ponto, que devemos fazer o debate. Este debate é técnico, pura e simplesmente técnico, muito técnico, e é evidente que reflete as opções políticas do Executivo. Ninguém tem dúvidas disto. Concordamos com elas? Se calhar não é? Eu não, nós não, mas, portanto, esse é outro debate, é uma outra altura. Mas isso é a minha visão, é a nossa visão da discussão deste tipo de documentos. De qualquer das maneiras, e se calhar estaremos aqui um pouco mais à vontade, porque estivemos também na mesma reunião da primeira comissão, onde levantámos e ouvimos as coisas com alguma minúcia maior. Nós temos aqui um problema que levantámos na reunião e que o queremos trazer, que é a questão parece que não é nada, mas pode ter impacto na economia local, que é a questão do prazo médio de pagamentos. E o prazo médio de pagamentos da autarquia tem vindo a aumentar. Passou de 18 dias em 2022 para 28 dias em 2024. Mais 10 dias. E pode ser que não seja nada. Mais 10 dias, até parece que não é nada. Agora, o problema é que as empresas que fornecem a autarquia devem ser pequenas e médias empresas e esses 10 dias podem-lhes fazer muita diferença no seu orçamento e ter algum impacto, ou não,
digamos, na sua vida empresarial e também ter reflexos diretamente também nas pessoas a que dão emprego. Portanto, e esta questão preocupa-nos, e acho que é uma questão que devemos ter em consideração, porque, digamos, o município tem condições para reduzir este prazo, Não é por falta de dinheiro, com certeza, não será por falta de dinheiro. E, portanto, eu acho que é do ponto de vista político e social para as empresas que fornecem o município, as pequenas e médias empresas, e mesmo as outras, se houver alguma maior, não interessa, mas estas preocupam-nos em concreto. E, portanto, acho que, e lembro-me também, já agora, no início de chegar à Assembleia Municipal do Barreiro, haver um debate muito intenso sobre o prazo médio de pagamento. Parecia uma discussão, sei lá, mas é que é. E agora nós estamos a desvalorizar. E é este ponto político, e este é político de facto, é técnico, mas é político. E é este ponto que eu queria aqui deixar, e não mais do que isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E às vezes faço reparos num sentido, queria fazer reparo. Muito bem, do ponto de vista estrutural. Srs. Deputados da CDU e do PS. Muito obrigado, Sr. Deputado e Diretor. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o tema em discussão é um tema importante. O relatório de gestão e prestação de contas de 2024, e tal como o Sr. Deputado Francisco Alves aqui referiu, e eu concordo inteiramente com ele, de facto, isto reflete as contas e a atividade do município em 2024, tendo em conta o plano de atividades e orçamento aprovado nesta Assembleia Municipal no final do ano anterior, como é evidente, e que tem as respectivas opções políticas. E aí concordo inteiramente consigo, isto reflete as opções políticas por parte do município. E, por acaso, acho estranho que se venha aqui focar em relação a um parecer do auditor externo, e eu diria o seguinte, e que é fácil, na minha perspectiva, desmontar ou, de facto, as pessoas não querem ou querem passar ao lado daquilo que foi a atividade do município em 2024. Nomeadamente a questão que aqui é referida por parte do auditor externo, que tem a ver, desculpem que eu vou aqui ver, qual é o ponto? A reserva, e que tem a ver com o ativo do domínio público, nomeadamente, isto está, de facto, em avaliação, conforme aqui é referido, e então nós terminaríamos, e seria fácil, na minha perspectiva, terminar aqui o debate dizendo que pegamos aqui no balanço, até tirei aqui a folha do balanço, o ativo no balanço a 31 de 12 de 2024 são 194 milhões e qualquer coisa, o passivo 47, o património líquido 147 milhões e tal, isto é, se de facto a reavaliação do ativo da Câmara aumentasse significativamente, estes valores aqui é que alteram. Aqui para o nosso debate, acho que isso não é significativo. É importante, de facto, sabermos qual é o património, o ativo municipal atualizado, mas aqui para o nosso debate isso, de facto, não é significativo. Por outro lado, em relação às entidades bancárias, eu não sei se o vereador explicará. A única crítica que eu posso fazer, eventualmente, ao Executivo, que pode ser ou não em conformidade com isso, as entidades bancárias é que respondem, em que data é que o município, efetivamente, questionou as entidades bancárias para responderem. Aliás, eu fui confrontado recentemente, já fechei planos de atividades e orçamento este ano, como é evidente, e com períodos em cima, nessas datas, quer quem é responsável em termos da gestão, quer os trabalhadores, nessa data, aquilo tem de ser, tem prazos a cumprir e nós temos de mandar as cartas, quer para os advogados, quer para as entidades bancárias, a tempo e horas, como é evidente, para os responderem. E temos de andar em cima deles. E eu andei em cima de muitos para responderem a tempo e horas, como é evidente. Aquilo que eu deduzo aqui é que as entidades bancárias não responderam atempadamente. É aquilo que eu deduzo. Não sei se é assim, se não. Mas vamos à questão essencial. Conforme me referi, a questão aqui tem de haver aqui um debate político sobre a matéria. O orçamento e o plano de atividades da Câmara foi aqui aprovado. É o orçamento e o plano de atividades do Partido Socialista, como é evidente. E aqui, a perspectiva é aqui o que é que se concretizou e o que é que o Executivo, daquilo que foi o seu orçamento e plano de atividades de 2024, concretizou no respectivo ano.
e temos aqui uma receita total do município sem o saldo de gerência de cerca de 77 milhões de euros, com uma taxa de execução de 77%. Que compara com os 69 milhões de 2023. Nas receitas correntes temos cerca de 103 milhões de euros e com uma taxa de execução de 89% e cresceram mais de 6% face ao ano anterior, a cerca de 3 milhões e 670 mil euros. E temos, de facto, aqui uma variação importante, para além de, como todos nós sabemos, a questão da descentralização, a questão da delegação de competências e todas essas matérias. De 2000, aqui em 4 anos, de 2019 até 2024, de cerca de 20 milhões de euros de aumento em termos das receitas correntes do município. Nos impostos diretos, a cobrança foi 17 milhões 800 e poucos, 800 e tal mil euros, como é evidente. Os impostos diretos representam 22% do orçamento total, mas, de facto, esta percentagem está a diminuir face aos anos anteriores, o que quer dizer que tem de haver aqui algum cuidado em termos futuros nesta matéria. O IUC teve uma taxa de crescimento residual, está praticamente em linha com o ano anterior, 1.800.000 euros. A derrama teve um crescimento face ao ano anterior, o que quer dizer que existe aqui, de facto, alguma atividade económica, nomeadamente por parte das empresas, o que isso é bom para o município. E, de facto, o grande valor de aumento é no IMT, que tem a ver com a construção e com a transação de imóveis. Como é evidente, isto demonstra uma atividade económica pujante, nomeadamente em termos de transação de imóveis, mas será uma atividade pontual de 1, 2, 3 anos, como é evidente, não tem sustentabilidade, será muito difícil em termos de sustentabilidade de futuro, com os valores significativos que nós tivemos aqui, com uma execução de 5 milhões, quase 5 milhões e 200 mil euros, e que compara, por exemplo, em 2019, 3 milhões, em 2020 diminuiu para 2 meses e pouco, quer dizer que esta atividade da transação de imóveis é muito volátil. Por outro lado, nas taxas, multas e penalidades, impostos indiretos, tiveram uma diminuição de cerca de 3 milhões e 300 mil euros, mas fundamentalmente isso deveu-se às taxas de saneamento que passaram para a prestação de serviços e o principal aumento aqui está ligado, de facto, à atividade de construção, a taxas relativamente e obras. Depois, nas transferências correntes, tivemos o aumento global de mais de 1.600.000 euros, enquanto as decorrentes do processo de centralização cresceram 574 mil e as outras transferências correntes aumentaram mais de 560 mil euros. Na venda de bens e serviços, tivemos um total executado de mais de 49%. Isto é, quase 14 milhões de euros. Na venda de bens, o aumento 4%, mas, de facto, a venda de serviços é que teve aqui um aumento significativo, porque para aqui passaram as taxas de saneamento. E é importante. Nas receitas de capital, tivemos 13.763.000 euros e cresceu 3.817.000, e aqui importa referir as verbas recebidas a título de adiantamento das candidaturas das escolas EB2 de Santo António, dos Fidalguinhos, respectivamente, que tiveram um peso, de facto, significativo. Nos passivos financeiros, a utilização de empréstimo de médio e longo prazo, a aquisição do antigo Teatro Cimo do Barreiro, do antigo Tribunal do Barreiro, do Armazém de Vivos do Barreiro, e nos ativos financeiros, de facto, 1.700.000 euros por pagamento por parte dos TCBs, tal como já foi referido aqui no ponto anterior que tivemos em discussão. Na despesa, os pagamentos aumentaram 14,5%, na despesa corrente aumentou 6,2% e a despesa de capital cresceu 47,8%, o que quer dizer que, de facto, que se realizou muito e que se fez muito investimento no ano de 2024. As despesas com pessoal atingiram mais de 29 milhões de euros e tiveram um acréscimo de 6,1% face ao ano anterior, mais quase 1.700.000 euros, derivado fundamentalmente dos aumentos salariais e progressões nas carreiras, e as despesas do pessoal fora do quadro diminuíram também significativamente. Aqui no pessoal, de facto, temos de ter algum cuidado, tendo em conta que estes valores são valores fixos e que têm tendência a aumentar e que já estão num patamar, de facto, elevado em termos do município, mas o município teve de aumentar o seu quadro pessoal, tendo em conta as novas tarefas que hoje tem a seu cargo. Nos indicadores que consideramos relevantes, as despesas pessoal do quadro face à receita corrente foi de 33,4%, que está já acima da percentagem dos anos anteriores. O que quer dizer que temos de ter aqui algum cuidado para o futuro. Eu passaria para as grandes opções do plano. No operamento por funções, isto também é importante aqui referir, analisando os custos por funções, verifica-se que as funções sociais são as que absorvem o maior investimento, com quase 45%
45 milhões de euros, ou seja, 108% do total dos custos, sendo 14,6 milhões na educação e quase 8 milhões nos resíduos sólidos, seguidos por 11,3 nas funções gerais e 3,7 milhões nas funções económicas e 5,3 nas outras funções. Nas grandes opções do plano, a dotação foi de 57 milhões e 300 e poucos mil euros, corresponde a 55% do orçamento total, tendo a sua execução sido 38 milhões 101 mil. A execução das grandes opções do plano tiveram um acréscimo de mais de 26% face a 2023, o que corresponde a cerca de 8 milhões de euros a mais. Elas são constituídas para atividades mais relevantes e pelo Plano Plurianual de Investimentos, e aqui importa referir no Plano Plurianual de Investimentos algumas ações ou projetos importantes e que se concretizaram ou avançaram significativamente em 2024. O Programa de Infraestruturação Tecnológica com mais de 1 milhão de euros, nas águas de saneamento mais de 1 milhão de euros, o Minho de Maré Grande, em 2024 foram executados 638 mil, no PRR Bairro Alves Redol, que é extremamente importante, tem sido aqui muito discutido, quase 1 milhão e 100 mil euros, no PRR Aquisição de Focos por Meio Direito, quase 1 milhão e 300 mil euros, na Educação e Requalificação do Parque Escolar, mais de 870 mil euros, e na Conservação de Instalações Escolares, 150 mil euros. Na execução das grandes opções do plano, importa referir que o objetivo 1, reforçar a participação, democracia e cidadania, temos aqui a descentralização para as freguesias com mais de 2 milhões e 200 mil euros e que aumentaram em relação ao ano anterior. O investimento nas tecnologias de informação com mais de 1 milhão de euros. Depois, no 3, na melhoria do ambiente e qualidade de vida, águas e saneamento, jardins e espaços verdes com valores significativos. Na gestão do território, realce para o armazém de vivos com mais de 700 mil euros investidos em 2024, intervenção do Barreiro Velho, cerca de 1 milhão e 800 mil euros, e reabilitação do Minho Grande, com os valores que já há pouco referi. Na melhoria e mobilidade de acessibilidades, quase 1 milhão e 500 mil euros. No PAMUS, mobilidade suave, 488 mil, sendo aqui importante a rotunda Miguel Bombarda, barra Avenida do Bocage, com 176 mil, e as acessibilidades a 360 graus, 283 mil. Depois, na dinamização e ação social e intervenção sociocultural, temos nas refeições escolares, isto temos aqui um aumento significativo, como é evidente, tendo em conta a responsabilidade do município nesta matéria, 2 milhões 630 mil, no PRR, o SF do Alto Seixalinho, 534 mil, na educação, conservação, requalificação do parque escolar e aquisição de equipamento de mais de 1 milhão de euros, cultura e património, 1 milhão e 400 mil, no desporto, 750 mil, no associativismo, 372 mil, na juventude, centralização no âmbito da educação, 1 milhão e 860 mil, descentralização no âmbito da saúde, 257 mil, e descentralização na ação social, 680 mil. Na gestão económica ou financeira mais eficaz, temos investimento em terrenos e edifícios, 3 milhões e 300 mil euros. Há que realçar aqui a aquisição do Teatro de Cine, o antigo tribunal, e a questão das instalações operacionais, maquinaria e equipamento e higiene urbana, investimento no material de apoio de limpeza. O custo de eletricidade também aumentou significativamente para 1 milhão e 738 mil, a eficiência energética mais de 500 mil, a recolha RSU, 1 milhão e 726 mil, e os seguros de edifício e equipamento pessoal, 570 mil. Quanto aos rácios e indicadores de apoio à gestão, que é importante também aqui analisar, tendo em conta que estamos a verificar as contas do município, o resultado líquido do exercício são cerca de 473 mil, que compara com os 2 milhões 237 do ano anterior. O total de autofinanciamento são 6 milhões 470. A autonomia financeira, 75%, que compara com 79% do ano anterior. O endividamento era de 24, 23, que compara com 20 do ano anterior. A liquidez geral, os prazos era de 105%, tendo descido face a 2023 e tendo em conta que, de facto, os grandes investimentos que se fizeram. A margem de endividamento da Câmara Municipal do Barreiro era de 20 milhões, quase 300 mil euros, mas estava condicionado ao montante de cerca de 4 milhões e 700 mil, já contratualizados e vistos com o Tribunal de Contas, mas ainda não utilizado, referente à primeira fase do Barreiro Velho. Concluindo, face aos valores referidos, pode afirmar-se que a situação económica e financeira do município estava equilibrada no final de 2024. Estes números são o espelho da execução do orçamento e das grandes opções em 2024. Estes resultados financeiros são claramente positivos.
Estes números são também o resultado de opções políticas atuadas e de uma gestão criteriosa dos recursos disponíveis. A situação financeira do município foi também influenciada pela implementação de uma política de gestão ajustada às necessidades dos municípios, contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos barreirenses. Assim, foi possível compatibilizar bons resultados financeiros com a implementação de políticas sociais mais amigas dos barreirenses, e importa aqui referir uma vez mais a questão da taxa do IMI, o tarifário da água, as melhores condições de trabalho para os trabalhadores da Câmara, mais transferências para as coletividades, clubes, bombeiros e juntas de freguesia. Mas também investimento seletivo no Conselho, potenciadores da melhoria da qualidade de vida de quem cá vive, trabalha ou estuda. Os resultados obtidos, contas equilibradas e sustentáveis, são essenciais para suportar mais apoio a quem necessita, mais investimento e mais obra, fundamentais para o desenvolvimento do Conselho, tornando-o mais atrativo e operativo. À Câmara e ao Executivo nós dizemos que não vos falta coragem e capacidade de resistência, continuem a trabalhar com força e determinação, independentemente da contestação e do protesto. Aos trabalhadores da Câmara, o nosso obrigado pelo trabalho realizado em mais um ano de dificuldades externas, imprevistas e acrescidas. Importa realçar o empenho e dedicação na resposta às necessidades mais prementes do nosso Conselho, dos nossos cidadãos, nomeadamente as referentes à melhoria do espaço público e a todas as intervenções necessárias ao nível de águas e saneamento. Muito foi feito, mas muito há ainda a fazer. Estão criadas as condições para se continuar a trabalhar por um Barreiro mais desenvolvido, mais inovador, mais atrativo, mais inclusivo. O Barreiro é um Conselho com e de futuro. Disse. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Utilizou 14 minutos e 29 segundos. Eu não me lembro se havia alguém inscrito, penso que não. Temos condições de devolver a palavra. Claro. A vereadora Sara Ferreira tem a palavra. Então, muito boa noite a todos e a todas. Eu só venho mesmo responder à questão da descentralização aqui ao deputado Chambel, porque deve andar um bocadinho desatento, porque eu já respondi a essa questão, e inclusive é por escrito para si e para toda a Assembleia Municipal, em dezembro de 2024 e em fevereiro de 2025, e filo aqui neste púlpito numa Assembleia Municipal presencial, portanto vou voltar a dizer aquilo que tenho dito e reafirmado. O déficit da descentralização prende-se, como disse o deputado, o ex-diretor, com o aumento das refeições escolares e com o reforço de pessoal não docente que nós temos feito nas escolas. E também com pequenas coisas que temos feito, nomeadamente com o reforço da ação social escolar que tem sido feito nos últimos anos, as expensas do município, que é uma decisão municipal. Portanto, este investimento municipal que o município entende fazer na educação, reforçando a qualidade das refeições escolares, que era um problema que nós tínhamos logo quando tomámos posse e que temos vindo a investir de forma gradual e consolidada ao longo dos 2 mandatos, está espelhado no valor das refeições, da descentralização, porque obviamente que entra nessa rúbrica, assim como os cerca de 30 assistentes operacionais a mais que nós temos nas escolas para ajudar a colmatar as necessidades de pessoal não docente nas escolas. Portanto, é um investimento municipal, porque a educação sempre foi e continua a ser a nossa prioridade. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Vereadora. Só aguardar que tome o seu lugar. E agora, por delegação da vereadora Sara Ferreira, a vereadora Maria João Regal. Eu vou tentar responder aqui às considerações ou às questões que nos foram colocadas relativamente ao parecer do ROC e à certificação legal de contas, e espero não falhar nenhuma. Relativamente aqui à opinião com reservas que referiram, esta questão da inventariação do património, esta reserva consta aqui, eu não sei precisar há quantos exercícios, mas há muitos. Refere-se aliás, acho que já cá constava no mandato anterior. O que isto quer dizer é que é exatamente o que aqui está. Nós temos um conjunto de ativos que não está valorizado e não impacta no balanço. Isto não é de forma nenhuma negativo, quando for incorporado é positivo, porque vamos aumentar o ativo, não é? Portanto, não estamos aqui a pôr para baixo nada, muito pelo contrário. Quando introduzirmos este valor, o qual está a ser trabalhado, o ativo vai crescer e, portanto, isso será um benefício para o balanço da autarquia.
Este cálculo deste património é um trabalho que está a ser desenvolvido. Como devem calcular, é moroso, é tecnicamente muito exaustivo. Nós, neste momento, já estamos, há uma entidade externa a trabalhar a fazer este trabalho. Já temos um relatório preliminar. Inclusivamente, esse relatório preliminar já foi enviado para o Tribunal de Contas, porque em virtude desta reserva que o ROC cá pôs o ano passado, o Tribunal de Contas, fruto da entrega que este ano iremos fazer amanhã, como já foi explicado, pediu esta evidência e esse relatório preliminar já foi inclusivamente dado a conhecer ao Tribunal de Contas. Portanto, é uma coisa que vai estar resolvida, pensamos, e ao que tudo indica, durante o decorrer deste exercício, e que, portanto, para o ano já terá impacto nas nossas demonstrações financeiras, mas é como vos digo, quando introduzirmos, isto é só uma coisa que nos vai alavancar o ativo e, portanto, o cá faltar não nos prejudica em nada. Relativamente às circulações dos bancos, e como aqui já foi dito, efetivamente, nós não podemos colocar uma pistola na cabeça dos bancos para não nos enviarem os extratos. Dizer-vos que esses extratos foram enviados a posteriori da emissão do draft do Revisor Oficial de Contas, mas dizer-vos também que isto não tem qualquer impacto, apesar de cá estar esta reserva do ROC, isto não tem qualquer impacto económico nas demonstrações financeiras. Ou seja, possíveis movimentos que não estejam conciliados, portanto, e isto está na parte do ativo, as contas bancárias fazem parte dos saldos do ativo, e se não estiver no banco, está noutra conta do ativo, que pode ser um cliente, por aí fora, portanto, faz parte do ativo, é só, em termos de balanço, é só a linha que poderá não estar certa. Pronto, o ROC faz esta menção, e bem, mas deixar aqui esclarecido que não tem qualquer impacto financeiro nas contas e no resultado apurado. Relativamente ao ponto 6, como falam aqui do parecer do auditor externo, dizer aqui, a senhora deputada falou aqui na última reunião e a propósito de uma discussão sobre empréstimos bancários, uma aprovação do empréstimo, falou-nos aqui em especializações do exercício, portanto saberá muito bem do que é que está a falar e o que quer dizer a especialização dos exercícios. Para quem não sabe, basicamente isto é o facto de termos obrigatoriamente de reconhecer gastos ou rendimentos que não tenhamos a devida receita ou despesa. E isto tem que ser calculado, muitas vezes são cálculos que têm uma forma de, como é que eu vou dizer, é uma estimativa que é feita. Isto tem a ver, neste caso, com a faturação da água em janeiro, que é relativa aos gastos de dezembro, são coisas deste género. Muito embora o ROC faça esta avaliação, no último parágrafo do ponto 6, diz-nos que o efeito combinado destas duas situações conduz a uma subavaliação do resultado económico no período de 111 milhões de euros. Ou seja, isto a ser considerado até nos acrescentava ao resultado. Não é? Portanto, isto tem a ver com a especialização dos exercícios e muitas vezes estamos a trabalhar numa base de estimativas. Pronto, dizer-vos também que, apesar disso, o auditor continua a dizer que as contas devem ser aprovadas e eu agora não vou estar aqui a ler o parecer do auditor. Portanto, acho que relativamente a este documento já respondi àquilo que me perguntaram. Agora, relativamente aos financiamentos bancários, dizer-vos também que, como todos sabem, existem limites para o endividamento que estão devidamente tabulados pelo Tribunal de Contas. São valores que estão legislados. Portanto, todos os empréstimos que pedimos são sujeitos a visto emitido pelo Tribunal de Contas. Portanto, nós não temos sobreendividamento de empréstimos bancários, porque não seria possível. Quer dizer, não é possível isso, porque isto é tudo validado pelo Tribunal de Contas. Eu também referi aqui na minha apresentação que a dívida total representa apenas 24,2% do ativo.
Portanto, não vejo onde é que está o sobreendividamento. Portanto, nós trabalhamos sobre números, há rácios, os quais também foram apresentados. Não vejo onde é que há indícios de sobreendividamento. Prazo médio de pagamentos. Ali questão colocada pelo deputado Francisco Alves. Nós também, como já vos transmiti na reunião da Comissão de Finanças, nós atualmente atravessamos aqui uma fase em que os valores oriundos do PRR tardam em chegar. Portanto, dizer-vos que, eu aqui com números, dizer-vos que nós temos com participações para receber no valor de 15 milhões a esta data. Dou-vos um exemplo, um pequeno exemplo, mas que é muito claro. Nós aqui da obra da Loja do Cidadão, a qual nós abrimos há cerca de, senão já o tempo passa, mas 2 meses pelo menos, a obra foi concluída, o empreiteiro entregou a obra, nós pagámos quase a totalidade da obra. Esta obra foi financiada em €500 mil e até hoje ainda não recebemos, apesar do pedido de pagamento. Portanto, a estas juntam-se uma série delas. É claro que depois impacta na nossa tesouraria e naquilo que nós podemos, nos valores para pagar aos nossos fornecedores. É claro, Sr. Deputado, que isto nos preocupa. Não é? É claro que sabemos que trabalhamos muitas vezes com pequenos e médios empresários. E pronto, incomoda-nos o prazo médio de pagamentos aumentar, se bem que o número apurado não é ainda para nós muito preocupante. Quer dizer, é preocupante no sentido em que estamos a aumentá-lo e que temos que olhar por isto e fazer todas as diligências ao nosso alcance para recebermos os valores oriundos do PRR, não dependendo de nós, temos que ir fazendo esse trabalho diário e nós e os nossos técnicos. O empenho é total, os atrasos são conhecidos de todos. Pronto, mas desta forma não temos outra forma. Pronto, eu acho que basicamente respondi a tudo. Se não tiver respondido, façam o favor de dizer. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Srs. Deputados, para mais questões que possam ter, apesar do ponto já ir extenso, utilizou 9 minutos e 51 segundos, Sra. Vereadora. Eu penso que estamos em condições de proceder à votação do último documento. Sr. Deputado Nuno Chambel, peço desculpa, não estava a acelerar no sentido. Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez. Trazer aqui algumas questões um pouco mais técnicas em relação ao relatório de gestão das contas. Primeiros pontos, porque eu, na minha atividade profissional, estou habituado a sempre que ver indicadores no vermelho existirem justificações. Não vemos justificações para a baixa da execução. Não vemos justificações para o aumento da despesa de capital. Trago-me uma questão de pormenor, que deve ser uma questão de pormenor do documento propriamente dito, na página 20, quadro 15. Não parece ser o quadro propriamente da evolução da despesa da corrente, mas isso deve ser uma questão de pormenor do documento. Porque eu estive a analisar o de 2023. Portanto, o quadro em si não parece ser aquele. Pelo menos aquele que me fizeram chegar. Página 20, quadro 15. Outros dados, que eu acho estes são mais importantes. EBITDA, menos 14,49%, página 29, EBIT, menos 63,39%. Acho que era importante, nestes relatórios de gestão, sempre que existirem estes números negativos, haver uma justificação, seja ela plausível, não seja, mas é importante. Outros gastos, mais 136%, ou seja, representa mais 2,2 milhões de euros. Demonstração de resultados. Vemos a continuidade do crescimento na ordem dos 3 milhões de euros ao ano, sem que exista, em termos de relatório de contas, propriamente dito, em termos de despesa com fornecedores. Página 34, análise comparativa de balanços no passivo corrente. Reparamos um aumento de 236,67% nos fornecedores de investimento, sem que exista uma nota justificativa para que aconteça. Também, diminuição significativa, e isto é importante, muito importante, Srs. Deputados,
diminuição significativa, e esta acho que era importante ser esclarecido aqui hoje, uma diminuição significativa essa é uma palavra difícil, solvabilidade e uma subida significativa do endividamento no mesmo documento. Grau de cobertura dos gastos financeiros que passam dos 316% para apenas 116%, sem que exista novamente uma nota justificativa, uma frase a dizer, olha, aconteceu isto por tal. A mesma coisa no que diz respeito à liquidez geral, à liquidez reduzida e à liquidez imediata. Em suma, acho que é importante estas justificações estarem no relatório de gestão. Por último, no quadro 16, custo por tipo, custos por tipo de custo, passa a redundância. Vemos aqui variações e tendências face aos anos anteriores não justificadas. Portanto, um pouco, acho que era importante estes relatórios de gestão, sempre que virem com indicadores vermelho, passa a cor, virem com uma justificação, uma frase que o justifique. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Utilizou 3,42. Tinha quanto? Tinha 2,53, utilizou 3,42. Gozou da tolerância que todos os partidos costumam gozar, por isso é que eu também não interrompi, que o Sr. Deputado não costuma exceder o tempo. Sr. Deputados, penso que estamos agora em condições... Eu não sei se quer acrescentar alguma coisa, porque não foram feitas questões, foram considerações, mas como entender. Então, por delegação da vereadora Sara Ferreira, tem a palavra a vereadora Maria João Regal. Sim, Sr. Presidente, basicamente é isso. Foram feitas mais considerações do que questões, porque assim, para mim e acho que para qualquer um, seria humanamente impossível eu estar aqui no mesmo tempo que estou a ouvir o Sr. Deputado, estar a procurar justificações para estas oscilações que ele nos estava a referenciar. O que posso fazer é tomar nota do que nos disse e falar com os técnicos no sentido de, no próximo relatório, essas situações virem explicadas conforme pediu justificadas. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Penso que estamos em condições agora sim de proceder à votação do ponto 3.10 do documento anexo de prestação de contas da Câmara Municipal do Barreiro. Agora com o quórum que eu já tinha dito ainda há pouco a manter-se, portanto estão 30 senhores deputados. Eu pedia só silêncio só para procedermos à votação, só para a concentração da mesa. Só aguardar um instante. Eu pergunto a quem vota contra a prestação de contas. Muito obrigado, Srs. Deputados da CDU, do Chega e do PSD. Portanto, tem 7 votos contra da CDU, 2 do PSD, 1 do Partido Chega. Quem se abstém? Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Alves, do Bloco de Esquerda, uma abstenção. Quem vota a favor? 19 deputados do Partido Socialista e presidentes de junta, claro. Portanto, estão aprovados. Eu ia fazer o seguinte, eu ia dispensar o Executivo, não sei antes dar aqui só uma brevíssima palavra sobre o seguinte. Não era ponto da nossa ordem de trabalhos, mas é justo deixar uma palavra à vereadora Sara Ferreira, à vereadora Maria João Regal, ao vereador Rui Pereira, ao vereador Carlos Guerreiro, à vereadora Arlete Cruz, pelo trabalho de ontem, dar atenção que houve um conjunto de reforços que foram feitos. Eu não vou aqui detalhar todos eles, mas o Presidente da Assembleia Municipal foi informado pelo Presidente da Câmara e pelo Gabinete da Presidência de tudo aquilo que ontem teve que ser feito e, portanto, é a minha obrigação dizer-vos que houve esse contacto em permanência estreito com a Assembleia Municipal e que nós agradecemos também aquilo que nos foi dito, no sentido de que não houvesse notícias a dar hoje, não há notícias a dar hoje e, portanto, eu não vou prolongar esta deambulação porque não quero que pareça que estou em defesa de ninguém, mas quero fazer um reconhecimento aos trabalhadores, aos agentes da autoridade, aos agentes de proteção civil, que eu acho que posso fazer em nome de todas as bancadas que aqui estão, que permitiram que houvesse água, que não houvesse interrupções e todas essas coisas e, portanto, apenas dizer-vos que hoje chegaram alguns feedbacks de agradecimento e eu queria estender isto à Assembleia Municipal, porque uma vez que lá estive, é a minha obrigação dar esta nota e fica dado em público, se anuírem, que a Assembleia Municipal agradece a todos os funcionários, agentes da autoridade, agentes de proteção civil, sejam da Câmara ou não, que permitiram que ontem o dia decorresse com a normalidade possível e que é alheia, obviamente, ao município do Barreiro e às suas juntas. Feita esta nota, eu dispensava o Executivo e temos uma votação.
Claro que sim, uma declaração de voto, obviamente que sim. Eu peço desculpa ao Executivo que eu tinha dispensado, há uma declaração de voto. Eu pedi pelo menos à vereadora Maria João Regal. Sim, é que eu já tinha dispensado o Executivo, mas acho que... Mas pronto, ok, obrigado. Apenas justificar o nosso voto contra, porque entendemos que um documento de gestão com estes indicadores financeiros preocupa-nos. Isto porque vemos a execução do PRR e vemos projetos Portugal 2030 com algo que para mim é impactante, porque não são financiados a 100%, mas não têm impacto no financiamento da nossa autarquia, de acordo com as regras, não é? Ou seja, apenas são financiados a 40% e não influenciam com o endividamento. Portanto, somando isso àquilo que lemos do relatório de gestão e àqueles números que ficam por explicar, por pequenas, se calhar muitos destes que eu referi são pequenas explicações, achamos que não é o caminho político correto, vemos claramente o endividamento e alguns dos seus indicadores subirem, vemos taxas de execução descerem, vemos indicadores de performance financeira reduzirem, na página 29, e vemos gastos aumentarem exponencialmente. Vemos a continuidade do aumento de diversas rúbricas, nomeadamente ao nível do fornecimento de serviços, que crescem na ordem dos 3 milhões de euros por ano. Em suma, nós votamos contra essencialmente por causa disto. Obrigado. Muito obrigado. Senhores vereadores, bom descanso para vocês bem merecem. Pelo menos ontem, a altas horas da manhã, estavam no posto de comando, tive a oportunidade de vos ver. Eu saí mais cedo, para ser honesto. Obrigado, não, estive lá também muito tempo, só que vi a vereadora Sara Ferreira tão compenetrada que eu achei que não podia perturbá-la. Mulheres ao comando em tempo de crise é um descanso, é sério, eu não acho que não seja mau, mas acho que mulheres ao comando em tempos de crise... Senhores deputados, podemos convencionar uma coisa se os senhores deputados quiserem. Desde que fiquem cá 2 deputados que não sejam do PS para ver os resultados, eu não me importo que vocês votem e saiam. O deputado Nuno Chambel não se importa, eu pergunto se algum deputado do PCP, dos Verdes, do BE, está disponível a ficar. Se ficar pelo menos um, podem votar e sair, não há problema. Eu quero é que haja gente diferente da mesa. Não, o Francisco não disse isso. Senhor deputado, então pronto, como a deputada Silvia tem que ficar a tomar conta do deputado Francisco, salve seja, pelo menos já sabemos isto, é assim, quem quiser, como já a garantia do deputado do Partido Chega, do deputado do Bloco e da deputada da CDU, quem quiser votar e ausentar-se, não há problema, ok? Nós vamos só ler a ata minuta, à qual vamos acrescentar depois a votação em consonância, senhores deputados, está tudo gravado, não estranharão, que assim não precisam de ficar para a contagem, etc. A ata minuta será lida nos seguintes termos: ao 29º dia do mês de abril, reunimos hoje às horas sabidas, etc. No período antes da ordem do dia, 3.8 foi aprovado por maioria, o 3.10 foi aprovado por maioria, e agora o 3.7 será adendado com o resultado que vai haver, nada mais havendo a tratar, e depois nós vamos pôr a hora a que terminar. Eu pergunto quem vota contra condicionalmente, quem se abstém condicionalmente. Está aprovada desde que a votação que seja transposta para aqui seja exatamente aquela que aconteça. Pronto, senhores deputados, eu vou proceder à chamada. Eu precisava era só que os serviços me dessem... tenho aqui. Vou proceder à chamada, portanto, eu próprio, que votarei imediatamente. David Conceição. Pedro Matos. Os senhores deputados não estranhem serem chamados noutra ordem, porque são chamados na ordem de quem estão a substituir. Antínia Moraes. Carla Sofia Heleno. Paulo Salústio, não, está por ordem de eleição. Está por ordem de eleição. O senhor deputado não ouviu, mas eu vou repetir que é para não haver dúvidas. Só deixar o deputado Pedro Matos votar. Está ordenado pela ordem de eleição, mas quem veio substituir as pessoas que estavam, toma-lhes o lugar. E é por isso que o senhor deputado tem razão no que está a dizer, e eu também tenho razão.
Sabe que às vezes é possível terem duas pessoas razão, que é o caso. David Rodrigues, Filipa Pinto, Francisco Ramos, Isidro Heitor, Luís Canhoto em substituição de Joana Fonseca, Gonçalo Vilhena em substituição de João Pinto Silva, Joaquim Sousa Marques, Susana Silva, Hélder Tavares, Cristiano Castanheira. Eu já começo a ficar preocupado que eu não vejo aqui o nome do deputado Nuno Chambel. Não, já vi. Nuno Chambel, Marta Batista, Paula Freitas, peço desculpa, Paula. Não, peço desculpa, Paulo Freitas é de outro partido. Elizabeth Rocha, Maria do Céu Costa, Rui Conceição Carvalho, Silvia Baião, José Carlos Marques, Cláudia Bizarro, Zélia Silva e os senhores presidentes das juntas de freguesia, Carlos Raposinho Santos, Gabriela Soares, a quem eu pedia para assinar, pedi ao mesmo ao Luís Canhoto, Isabel Ferreira, Naciolinda Silvestre. Eu pedia para assinarem o Luís Canhoto, a presidente Gabriela Soares e é só. Sim. Sim. Preciso só que assines aqui. Luís Canhoto, o tal Luís Canhoto tem toda a razão, já assinou, era erro meu. Eu parece que não, mas de vez em quando também me engano. É raro, mas acontece muito. Sim. O resto, boa noite. Continuação a todos. Eu ia pedir que se aproximassem para fazer a votação. Faltava... Foi reeleito Rui Faria com 30 votos sim. Encerrada a sessão às 23h07.